Nessa aula, serão abordadas algumas técnicas de contagem que darão suporte ao estudo da probabilidade. A construção do espaço amostral gerado por um experimento aleatório pode ser um processo difícil em muitas aplicações, principalmente se um grupo muito grande de eventos são possíveis. Por exemplo, suponha que o administrador de estoque de uma grande construtora precise organizar 1000 itens diferentes no almoxarifado dessa empresa da maneira mais eficiente e prática possível e, além disso, precise calcular a probabilidade com que uma das possíveis formas de organizar esses itens gere problemas de logística para uma obra. Em problemas desse tipo, descrever um a um os eventos do espaço amostral é um desafio grandioso. No entanto, saber o número de eventos que formam esse espaço já é um passo importante para a solução. Com a técnica de contagem adequada, é possível a determinação desse número sem a necessidade de se conhecer um dos eventos possíveis. E esse número total de eventos será utilizado para o cálculo da probabilidade pedida. Assim, as técnicas de contagem fornecem um meio adequado para quantificar os eventos gerados pelos experimentos aleatórios, bem como o número de possibilidades para processos diversos nas mais variadas aplicações das ciências. A primeira técnica de contagem é comumente chamada de regra da multiplicação. Suponha que um determinado evento é constituído por uma quantidade K de etapas, e cada uma dessas etapas pode ser feita de N formas diferentes. Ou seja, a etapa 1 por N1 formas, a etapa 2 por N2 formas, a etapa 3 por N3 formas, até a etapa K por Nk formas diferentes. Assim, o número de eventos diferentes que são possíveis pode ser obtido pelo produto do número de formas diferentes para cada etapa, N1 vezes N2 vezes N3 até vezes Nk. Vamos observar um exemplo simples. Uma pessoa possui 10 camisas, 7 calças e 5 sapatos, todos diferentes. De quantas formas ela pode se vestir? O evento em questão é se vestir. Esse evento é formado por 3 etapas: camisa, calça e sapato. Cada etapa pode ser realizada por N formas diferentes. N igual a 10 para a etapa camisa, N igual a 7 para a etapa calça e N igual a 5 para sapato. Dessa forma, o número de eventos possíveis, ou seja, o número de possibilidades de se vestir, é dado pelo produto 10 vezes 7 vezes 5, que é igual a 350 maneiras diferentes. Dessa forma, nas condições do exemplo anterior, qual a probabilidade dessa pessoa escolher um tipo específico de forma de se vestir? A camisa A, calça B e sapato C. Conhecendo o tamanho do espaço amostral, igual a 350 maneiras, escolher uma específica possui probabilidade de 1 em 350, igual a 0,29%. Veja que conhecer o número total de possibilidades foi suficiente para o cálculo da probabilidade. A segunda técnica de contagem é definida como permutação ou arranjo. Imagine um conjunto de N elementos diferentes. Se houver um interesse em gerar um evento formado por esses N elementos, ordenados de uma maneira específica, de quantas formas diferentes esse evento pode ser gerado? A resposta para essa pergunta é dada por N fatorial. Por exemplo, se o conjunto tiver 4 elementos, a quantidade de formas diferentes de organizar esses 4 elementos é dada por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 maneiras diferentes. Note que cada evento é formado por exatamente todos os elementos do conjunto, nesse caso, 4 elementos. A única coisa que diferencia um evento do outro nesse processo é a ordem de cada um dos elementos que o formam, ou seja, como n é igual a 4, há 24 eventos possíveis, formados pelos 4 elementos. Vamos observar outro exemplo. Um espaço amostral tem a seguinte configuração: S é igual a B e C.
Quantas permutações podem ser feitas com os 3 elementos desse espaço amostral? As permutações possíveis são essas. Reorganizando as 3 letras A, B e C, é possível formar 6 eventos, com cada um formado pelas 3 letras. De maneira mais prática, essa quantidade de possibilidades pode ser obtida por n fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, 6 permutações. Veja que para esse problema não há necessidade de descrever todos os eventos, basta quantificar. Vamos resolver mais um exemplo. Considere o espaço amostral S1, formado pelos números 1, 2, 5, 6, e o espaço amostral S2, formado pelos números 1, 7, 8, 3 e 9. Obtenha o número de permutações para, letra A, o espaço amostral S1, letra B, o espaço amostral S2, letra C, o espaço amostral união S1, S2 e letra D, o espaço amostral interseção S1, S2. Na letra A, é pedido o número de permutações para os elementos do espaço amostral S1. Há 4 elementos no grupo, 4 fatorial igual a 24 permutações. Na letra B, é pedido o número de permutações para os elementos do espaço S2. Há 5 elementos diferentes, 5 fatorial é igual a 120 permutações. Na letra C, é pedido para o evento união. S1 união S2 gera um espaço com 8 elementos. 8 fatorial produz um total de 40.320 permutações. Por fim, a letra D pede o número de permutações para o evento interseção. A interseção é o número 1. 1 fatorial é igual a uma permutação. Há uma forma específica de permutação, a permutação de subconjuntos. Considere a necessidade de permutar os elementos de um conjunto, formando eventos que possuem um número de elementos menor ou igual ao número de elementos do conjunto que o gerou. Ou seja, o conjunto gerador possui n elementos diferentes, mas os eventos são formados por r elementos diferentes, com o valor r menor ou igual ao valor n. Assim, o número de permutações de n elementos ordenados em eventos de tamanho r é dado por n fatorial dividido por n menos r fatorial. Na condição do valor r ser igual ao n, essa permutação cai no caso anterior, de ordenar n elementos em eventos que são formados por todos os elementos do conjunto, e não por um número menor. Note que 0 fatorial é igual a 1, por definição. Vamos observar um exemplo para esse caso. Um espaço amostral tem a seguinte configuração. S é formado pelas letras A, B, C e D. Quantas permutações de 2 elementos podem ser feitas com os 4 elementos do espaço amostral? O conjunto S possui um total de 4 elementos diferentes, mas os eventos são formados por apenas 2 elementos diferentes, escolhidos 2 a 2 dos 4 elementos do conjunto. Realiza-se aqui permutação de subconjunto, permutações de 4 elementos organizados 2 a 2. As permutações possíveis são essas. Os eventos são formados com 2 letras das 4 disponíveis. É possível a formação de 12 eventos, 12 permutações. De maneira prática, com n igual a 4 e r igual a 2, o número de permutações de 4 elementos, 2 a 2, é dado por 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. 24 sobre 2 igual a 12 permutações possíveis. Note que não há necessidade de descrever todos os eventos, basta quantificar. Vamos resolver mais um exemplo. Considere o espaço amostral S1, formado pelos números 1, 2, 5, 6 e 7, e o espaço amostral S2, formado pelos números 1, 7, 8, 3, 9 e 10. Obtenha o número de permutações de 2 elementos para, letra A, o espaço amostral S1, letra B, o espaço amostral S2, letra C, o espaço amostral união e letra D, o espaço amostral interseção S1, S2.
Na letra A, é pedido o número de permutações 2 a 2 para o conjunto S1. Há 5 elementos no conjunto. O número de permutações é dado por 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 120 divididos por 6, 20 permutações. Na letra B, para o conjunto S2, há 6 elementos. O número de permutações é dado por 6 fatorial dividido por 4 fatorial. 720 divididos por 24, 30 permutações. Para o conjunto união, há um total de 9 elementos. 9 fatorial sobre 7 fatorial gera um total de 72 permutações, 72 formas diferentes de montar eventos com os 9 elementos. Por fim, a letra D, para o conjunto interseção. Há 2 elementos. O número de permutações é dado por 2 fatorial dividido por 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Assim, 2 permutações, 2 eventos possíveis. São os eventos 17 e 71. A outra forma usual de permutação que pode ser destacada, a permutação de objetos similares. Se um conjunto é formado por n elementos, mas agora com a ocorrência de elementos que se repetem, os cálculos anteriores de permutação não podem ser utilizados. Suponha que a quantidade total de elementos n é formada por r tipos de elementos diferentes, com quantidade n1 do elemento tipo 1, com quantidade n2 para o elemento tipo 2, quantidade n3 do elemento tipo 3, até a quantidade nr do elemento do tipo R. A quantidade total de elementos n é dada pela soma das quantidades dos elementos que o formam. N é igual a N1 mais N2 mais N3 até Nr. Dessa forma, o número de permutações diferentes a partir dos N elementos pode ser obtido como segue. O número de permutações P é igual a N fatorial dividido pelo produto de N1 fatorial por N2 fatorial por N3 fatorial até Nr fatorial. Vamos analisar um exemplo para esse caso. Um espaço amostral tem a seguinte configuração. S é igual a A, B, C, DD, E. Quantas permutações podem ser feitas com os 9 elementos do espaço amostral? Vamos destacar os tipos diferentes de eventos e as quantidades em que estão presentes no conjunto. A letra A aparece 2 vezes, as letras B e C uma vez, a letra D 2 vezes e a letra E 3 vezes. A soma dessas quantidades fornece o número de elementos do conjunto, 9. Assim, o número de permutações diferentes que podem ser obtidas é dado por 9 fatorial, dividido pelo produto de 2 fatorial, por 1 fatorial, por 1 fatorial, por 2 fatorial e por 3 fatorial. Assim, é possível formar 15.120 elementos diferentes a partir dessas 9 letras. Partiremos agora para a última técnica de contagem que será abordada nessa aula, a combinação. Essa técnica também é utilizada para ordenar elementos a partir de um conjunto de valores, mas quando a sequência com que são ordenados para formar os eventos não tem importância. Na permutação, ao serem postos em ordem um conjunto de números, a posição que cada algarismo assume tem total importância, pois se um algarismo troca de lugar com outro, um número novo é formado, ou seja, um novo evento é gerado. Para ficar mais claro, veja que 17 é diferente de 71. As ordens do 1 e do 7 foram alteradas. Aqui a ordem importa. Já na combinação, a alteração da ordem não gera um novo evento, logo a ordem não importa. Por exemplo, se for preciso formar duplas de pessoas a partir de um grupo de 5 pessoas, a ordem dessas pessoas na dupla não é importante. Uma dupla fica definida ao serem escolhidas as 2 pessoas, independentemente da ordem da escolha. Essa ordem não importa. Assim, a dupla B é igual à dupla BA,
onde A e B são pessoas diferentes. Considere formar uma associação de dois números a partir de um grupo de 5 números. O número 13 é diferente do número 31. Logicamente, a ordem faz toda a diferença. Nesse caso, tem-se uma permutação e não uma combinação. Dessa forma, o número de combinações com R elementos, a partir de um conjunto com N elementos, é obtido por. Assim, a quantidade de combinações de N elementos em grupos de tamanho R é igual a N fatorial dividido pelo produto de N menos R fatorial por R fatorial. Para o exemplo anterior, o número de duplas diferentes que pode ser formada a partir de um grupo de 5 pessoas é igual a 5 fatorial dividido pelo produto de 5 menos 2 fatorial por 2 fatorial, sendo possível, assim, a formação de 10 duplas diferentes. Finalizamos aqui o estudo das técnicas de contagem.